expositor espírita paranaense, tem desenvolvido vários temas com relação à filosofia e à doutrina espírita. Senhoras, senhores, caros irmãos no ideal espírita, que Deus nos abençoe. Neste ano em que comemoramos os 150 anos do Livro dos Espíritos, estudaremos neste segundo Congresso Brasileiro a obra O Livro dos Espíritos em sua segunda edição de março de 1860. Naquela obra, Allan Kardec apresenta 7 grandes itens: a introdução ao estudo da doutrina espírita, os prolegômenos, as causas primeiras ou primárias do mundo espírita ou mundo dos espíritos, das leis morais, das esperanças e consolações, e conclusão. Vamos abordar no encontro de agora cedo a introdução de O Livro dos Espíritos. Primeiramente, é importante observarmos o título. Não se trata de uma introdução ao livro, se trata de uma introdução ao estudo da doutrina espírita. Esta diferença é muito importante. Geralmente, numa introdução ao livro, se faz uma discussão sobre o próprio livro, daquilo que será os elementos de sua organização. Aqui, Allan Kardec faz uma introdução ao estudo da doutrina, apresentando para nós orientações precisas de como devemos estudar o Espiritismo. Então, esta peça não pode jamais ser pulada por aqueles que desejam mergulhar no estudo desta obra. Temos que investigar esta introdução, porque aí encontramos os elementos fundamentais para se fazer um bom estudo da doutrina espírita. O que vamos fazer nesses nossos 30 minutos? Faremos uma apresentação geral da estrutura deste texto. Não teremos tempo para entrar nos seus diversos itens. É um texto longo, profundo, muito bem escrito. A nossa intenção será apresentar uma visão geral de qual é a sua estrutura, quais os elementos fundamentais que estão por trás desta introdução. Vale aqui uma observação: ao estudarmos o Livro dos Espíritos, aprendemos não apenas uma filosofia e uma ciência, mas aprendemos com Kardec uma lógica, uma organização profunda de como se deve estudar Espiritismo. Em todos os seus itens, Kardec procura dar uma disposição metódica às matérias da obra. Elas têm uma sequência lógica didática. Cada item é colocado de tal maneira a fazer com o item anterior uma sequência lógica perfeita. E é esta sequência lógica que procuraremos mostrar no interior desta que é a introdução da obra. Primeiro, a estrutura geral da obra, deste item, introdução ao estudo da doutrina espírita. Qual é o seu objeto principal? O que Kardec pretende fazer neste texto? Ele vai dizer isso logo no início do segundo item do texto. Ele vai dizer que o objetivo central desta introdução é fazer uma refutação das várias objeções que surgiram à época contra a explicação espírita. Veja, vamos entender um pouquinho o que é esse objetivo. Nós tínhamos à época os chamados fenômenos espíritas. O que faz o codificador é apresentar uma doutrina, uma filosofia, uma ciência que dá uma explicação a esses fenômenos. Então o Espiritismo propõe uma explicação a todo aquele conjunto de fenômenos estudados à época, os chamados fenômenos espíritas. Surgiram objeções. Que são objeções? São tentativas de explicar os fenômenos diferentes da explicação espírita. Então o que Kardec vai fazer?
como elemento fundamental nessa introdução, é responder a estas objeções, a estas refutações. De que forma ele vai fazer isso? Vamos refletir. Se nós tivéssemos que propor uma resposta às objeções, sendo objeções, teorias ou ideias que explicam de uma forma diferente da explicação espírita os fenômenos espíritas, como deveríamos organizar essa introdução? Vejamos, eu deveria inicialmente colocar os fenômenos, apresentar os fenômenos que são os objetos da explicação espírita. Então eu apresento os fenômenos, faço uma síntese resumida desses fenômenos, depois faço uma síntese da explicação espírita, da doutrina espírita, da ciência espírita. Ciência essa que vai explicar os fenômenos. E a partir dessa síntese, eu vou responder às objeções. De que maneira as explicações contrárias à explicação espírita são insuficientes ante a explicação espírita. Então é assim que Kardec vai proceder nessa introdução. Ele vai apresentar um conjunto de fenômenos, vai fazer uma síntese da doutrina espírita e vai responder a cada uma das objeções que foram propostas à ciência espírita. Claro que responder a uma objeção significa compará-la com a explicação espírita. Por isso é fundamental apresentar uma síntese, um resumo da doutrina espírita para responder a cada uma das objeções. Para fazer esta construção de apresentar os fenômenos e ao mesmo tempo fazer uma síntese da doutrina espírita, já que ela é uma ciência, Kardec observa a necessidade de colocar inicialmente uma terminologia que ele vai trabalhar na construção dessa doutrina. Uma terminologia muito importante para que pudesse apresentar a síntese da doutrina de forma clara e que a gente pudesse entender exatamente quais são os termos que esta ciência nova vai se utilizar no processo de explicação dos fenômenos espíritas. Então, nos itens 1 e 2 desta introdução, Kardec vai discutir aquilo que é muito importante e eu vou explorar um pouquinho a seguir, que é a terminologia. Depois, ele vai fazer a apresentação da série progressiva dos fenômenos. Quais eram os fenômenos que a doutrina espírita vai explicar? Isso ele vai fazer no item 3 e 4. Depois, como eu disse, ele faz um resumo da doutrina espírita, que é a ciência que explica os fenômenos descritos nos itens 3 e 4. E a seguir, por último, do item 7 ao item 17, ele vai fazer uma refutação a essas objeções. Veja a sequência lógica muito clara do codificador. Responder às refutações pressupõe apresentar a doutrina, porque responder é comparar estas refutações com a doutrina. Como a doutrina é uma ciência sobre um conjunto de fenômenos, é fundamental apresentar a série progressiva desses fenômenos. E como qualquer ciência tem uma terminologia própria, até para descrever os fenômenos eu preciso de uma terminologia própria. Ele vai então fazer essa terminologia nos itens 1 e 2. E é por aí que eu vou rapidamente passar por esses 4 itens. Primeiro, a questão da terminologia. Kardec começa o texto dizendo: para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim o exige a clareza da linguagem para evitar a confusão inerente à variedade de sentidos das mesmas palavras. Ele chama isso o que é tecnicamente chamado de anfibologia. As palavras têm mais do que um sentido. Se eu digo, por exemplo, o cabo foi soldado, eu posso entender, se for da área militar, que o cabo, antes de ser cabo, foi soldado. Ou se eu sou uma dona de casa que tive a minha panela quebrada, posso estar imaginando que está sendo dito acerca do cabo daquela panela que ele foi soldado. Então as palavras têm uma multiplicidade de sentido. E é fundamental descobrir esse sentido no interior da própria ciência. Não se pode olhar uma palavra tecnicamente colocada na doutrina espírita num dicionário. Eu tenho que buscar dentro do contexto da própria ciência espírita o seu significado. Eu vou trabalhar aqui apenas com um exemplo, já que o tempo é muito curto.
vamos trabalhar um conceito fundamental, que é o conceito de alma. Kardec vai começar essa introdução buscando dar uma definição do que ele entende pela palavra alma, por esse elemento inteligente fundamental, essa individualidade inteligente que sobrevive à morte do corpo. Então ele vai caracterizar a palavra alma e vai, ao longo da codificação, usar a palavra alma em 3 significados distintos. Embora os 3 sejam diferentes, eles têm um elemento comum, porque eles têm na sua natureza a ideia de uma individualidade pensante. Quais são esses 3 conceitos que a gente vai trabalhar envolvendo a palavra alma? Eu não vou ter tempo aqui de discutir o princípio vital e o fluido vital. Então, apenas eu estou mostrando os 3 termos fundamentais que o codificador vai discutir nesta introdução: a alma, o princípio vital e o fluido vital. E eu vou me deter apenas na alma. Vamos investigar como ele trabalha essa questão. Ele diz assim: chamamos de alma ao ser imaterial e individual que em nós reside e sobrevive ao corpo. E ele vai apresentar 3 sentidos para a palavra alma. Primeiro, aquela ideia de alma como princípio inteligente ou espírito com letra E minúscula. Kardec faz uma distinção precisa entre espírito com letra E minúscula e espírito com letra E maiúscula. O espírito com letra E minúscula é o princípio inteligente. O espírito com letra E maiúscula é o princípio inteligente individualizado que nos constitui, que constitui os seres humanos. Poderíamos dizer que os animais possuem alma como princípio inteligente com letra E minúscula, mas não são a alma ou princípio inteligente com letra E maiúscula. Kardec faz muito bem essa distinção. Então ele usa a palavra alma, primeiro como sinônimo de espírito, com letra E minúscula. Nós vamos encontrar isso quando faz referência à alma dos animais. Depois como a palavra espírito, com letra E maiúscula. E por último como espírito encarnado. Então às vezes se diz assim, a alma do Cosme, e se fala o espírito de Emmanuel, porque ele está fora do corpo. Então esses são 3 usos que nós vamos encontrar da palavra alma. Não há problema, desde que em cada contexto a gente saiba fazer a diferença. E o codificador vai dizer isso muito claro aqui, desta maneira. Ele vai dizer que a união da alma, do espírito, do perispírito e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito separados do corpo constituem o ser chamado espírito. Por isso que às vezes se pode fazer uma distinção entre alma, princípio inteligente, e espírito. A gente costuma dizer que a alma que o espírito com E maiúscula nada mais é do que a alma mais o perispírito. Essa é uma distinção importante que Kardec vai fazer na codificação. E aqui ele apresenta a alma como espírito encarnado. Aí nós vamos ter como espírito encarnado, como espírito com E maiúscula e como princípio inteligente. E aqui ele coloca o texto onde ele vai deixar clara este uso da terminologia. Seria mais exato reservar a palavra alma para designar o princípio inteligente e o termo espírito para o ser semimaterial formado desse princípio e do corpo fluídico. Mas como não se pode conceber o princípio inteligente isolado da matéria, nem o perispírito sem ser animado pelo princípio inteligente, as palavras alma e espírito são, no uso, indiferentemente empregadas uma pela outra. Então, embora eu possa fazer filosoficamente essa distinção entre alma e espírito com E maiúscula, dizendo que espírito com E maiúscula é a alma mais perispírito, na maioria das vezes a gente usa as palavras como sinônimos. É o que ele vai dizer aqui. Veja que ele vai dizer, é a figura que consiste em tomar a parte pelo todo, do mesmo modo que se diz que uma cidade é povoada de tantas almas, uma via composta de tantas famílias. Filosoficamente, porém, é essencial fazer-se a diferença. É essencial fazer a diferença entre a parte inteligente, a alma, e a sua parte que tem um elemento semimaterial, o perispírito. Fazer a distinção entre os dois. Embora não há perispírito sem espírito,
Mas Kardec faz filosoficamente essa distinção. E em toda a primeira parte de O Livro dos Espíritos, ele vai usar esta distinção de uma forma muito clara. Todas as vezes que ele quer fazer referência apenas ao princípio inteligente, ele usa a palavra espírito com E minúscula. Todas as vezes que ele quer falar de nós, ele vai usar a expressão espírito com E maiúscula. Então essa é a parte da terminologia. Vejamos como ele vai tratar a série progressiva dos fenômenos, que é o segundo item. Ele vai abordar toda a questão sobre as mesas girantes, que deram origem ao primeiro mecanismo de comunicação inteligente entre os espíritos e os homens. Depois ele vai discutir o uso da cesta ou da prancheta, e o surgimento da psicografia, que é o meio mais rápido de comunicação inteligente entre os espíritos e os homens. Aí ele faz uma síntese dos principais fenômenos espíritas. Depois, ele vai trabalhar um resumo da doutrina espírita. Claro que não dá para eu estudar aqui todo esse item 6, ele é muito rico. Eu escolhi apenas um ingrediente desse resumo, que é muito importante e que dá uma ideia da síntese da doutrina que o codificador vai trabalhar. Esta ideia está na escala espírita que ele reproduz aqui na introdução. A escala espírita, ele vai dizer, ela contém uma síntese da doutrina espírita, porque ali tem a ideia do espírito, todo o seu processo evolutivo ao longo das diversas existências, e como esse processo evolutivo depende de um conjunto de leis morais. Então a escala espírita, num certo sentido, sintetiza todo esse resumo. E ali Kardec vai dividir os espíritos em 3 grandes ordens: os espíritos imperfeitos, os espíritos bons, os espíritos puros ou perfeitos. Aqui vai uma observação que às vezes nós nos descuidamos. A palavra imperfeito aqui não pode ser lida como um adjetivo para espírito, nem a palavra bom, nem a palavra puro. Porque, obviamente, se eu estivesse lendo espírito imperfeito, imperfeito como adjetivo para espírito, só poderia ter 2 ordens: os imperfeitos e os perfeitos. Porque imperfeito é exatamente a negação do perfeito. Obviamente não posso olhar aqui de forma adjetivada, se trata de um nome. O ideal seria que nós usássemos até um hífen. Espírito imperfeito é um nome de uma ordem de espíritos, de um conjunto de espíritos. Espíritos bons, um outro nome. Espíritos puros e perfeitos, um outro nome. Por isso, em 3 níveis. Há uma distinção importante. Espíritos imperfeitos, isso é caracterizado por Kardec de várias maneiras. Eu escolhi aqui apenas a ideia ética, que é a característica fundamental. Neles está presente o desejo do mal. Esse é um ponto fundamental. O espírito imperfeito contém um desejo do mal. Todos nós que possuímos inveja, mágoa, orgulho, vaidade, qualquer desejo ruim, nós somos considerados espíritos imperfeitos. Então o segundo item da escala, os espíritos bons, são aqueles em que não tem mais o desejo do mal, tem apenas o desejo do bem. Por isso, poucos são os espíritos bons da escala espírita. Então eu não posso dizer assim, eu sou um espírito bom, se eu pensar na palavra adjetivamente. Claro que a maioria de nós tem mais coisas boas do que ruins, mas isso não nos torna espíritos bons. Porque o espírito bom não é o bom adjetivo, é o nome de uma escala. Para entrar nesse nível, eu tenho que não mais ter o desejo do mal. Se alguém nos pisa no pé, se alguém nos agride e nos ofende, a gente sente aquela vontadezinha de apertar o pescoço dele, já é uma demonstração de que esse pequeno desejo do mal já nos coloca no nível de espíritos imperfeitos. Eu sempre brinco que antes de estudar com mais cuidado a escala espírita, eu me considerava um espírito bom. Depois que eu estudei com mais profundidade, eu descobri que eu sou um espírito imperfeito, porque ainda guardo o desejo do mal. O espírito bom não tem nenhuma das nossas paixões ruins: ódio, rancor, ciúme, inveja, mágoa. Então, isto é o que os caracteriza. Então, é um elemento no meio da escala, mas muito distante ainda de nós. Por isso, poucos são os espíritos bons que viveram na Terra. A esmagadora maioria daqueles que vivem na Terra são espíritos imperfeitos. E os espíritos puros são aqueles que, além de não terem mais desejo do mal, terem todo o desejo do bem, como os espíritos bons, também alcançaram todo o conhecimento, toda a sabedoria possível. Esse seria o último nível da escala espírita. Aí nós temos um resumo importante da doutrina,
que nos coloca na condição de espíritos num processo evolutivo e que nos compete vencermos as nossas paixões ruins para avançarmos ao longo da escala espírita até atingirmos o ponto de espíritos puros ou perfeitos. Então essa é uma síntese importante da doutrina do ponto de vista ético. E por último, o codificador vai fazer uma refutação das objeções. Aqui ele vai refutar as mais diversas objeções que foram propostas à explicação espírita. Eu não vou ter tempo de passar por elas. Rapidamente, ele discute a oposição das corporações científicas. Aqui Kardec tem uma frase muito importante, ele diz assim: o espiritismo não é da alçada da ciência. E as pessoas se assustam, como o espiritismo não é uma ciência? Claro que o espiritismo é uma ciência, mas não é da alçada da ciência com C maiúscula. Ele não pertence à física, à química, à biologia. Ele é uma ciência nova, que estuda um ingrediente novo, o elemento espiritual, o princípio inteligente. As outras ciências estudam o elemento material. Então Kardec tem muita lucidez em não se preocupar nem mesmo com a opinião das ciências ordinárias, porque não é o objeto de estudo dessas ciências ordinárias estudar o espiritismo. Não compete à física, à química, à biologia estudar o espiritismo. Ela tem um elemento próprio de estudo, que é o elemento material. O espiritismo estuda o elemento espiritual. Então é uma ciência nova. Aí ele tem a coragem de dizer: o espiritismo não é da alçada da ciência. Ele é uma doutrina genuinamente científica, que emprega todos os recursos de uma metodologia científica própria para investigar esse elemento novo, o princípio inteligente, fazendo uso dos mesmos raciocínios metodológicos, racionais e experimentais que a ciência ordinária usa. Por isso ele é uma ciência, com C minúscula, mas não é da alçada da ciência, com C maiúscula. Aí ele vai discutir a questão do estudo sério, em que ele vai propor que não é possível estudo sério sem algumas virtudes muito importantes que a gente descuida: a virtude do recolhimento, da continuidade, da regularidade. Ele discute a importância de se dedicar com profundidade ao estudo, de forma recolhida, de forma permanente, de forma constante. Depois ele vai discutir o problema do charlatanismo, a grosseria da linguagem, a questão da manifestação exclusiva de personalidades, a identificação dos espíritos. Ele vai respondendo a cada uma dessas objeções. Divergência na linguagem e nos ensinamentos, a questão da ortografia, a loucura, a teoria magnética, o conhecimento incompleto dos fatos. Quer dizer, ele aborda todas as principais refutações da época. E é curioso que até hoje não encontrei nenhuma refutação moderna que seja diferente de alguma dessas que Kardec já tinha discutido na introdução do Livro dos Espíritos. É curioso como os nossos opositores são pouco criativos. Não conseguem formular nenhuma refutação diferente daquelas refutações que Kardec já havia demonstrado insuficientes como refutação, já lá em O Livro dos Espíritos. É curioso como está para nascer ainda, ele diz isso lá em O Livro dos Espíritos, o crítico verdadeiramente sério. E passados 150 anos, a gente não conhece ainda um crítico verdadeiramente sério, que tenha feito alguma objeção que mereça verdadeiramente o nome de objeção séria. E agora, para encerrar, eu gostaria de discutir um texto muito importante que ele coloca na introdução, já que o relógio não para, mas é que nos mostra muito bem esta visão muito lúcida que o codificador tinha sobre o papel da ciência espírita frente ao papel das outras ciências. Diz ele o seguinte: as ciências ordinárias assentam nas propriedades da matéria, que se pode experimentar e manipular livremente. Os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências dotadas de vontade própria e que nos provam a cada instante não estarem subordinadas aos nossos caprichos. As observações não podem, portanto, ser feitas da mesma maneira, requerem condições especiais e outro ponto de partida. Este é um texto que fala da metodologia de estudo espírita. O espiritismo é uma ciência, mas ele não pode usar exatamente a metodologia que eu emprego na física,
na química, na psicologia ou em qualquer outra ciência ordinária, por uma razão muito simples. Nessas outras ciências eu estou investigando fenômenos que não têm vontade própria, que não têm independência. Então, se eu resolver, por exemplo, fazer a síntese da água, eu posso ir para um laboratório, pegar 2 partes de hidrogênio, uma de oxigênio, colocar num recipiente a determinada pressão, fazer passar ali uma corrente elétrica, e eu terei oxigênio e hidrogênio se combinando, formando algumas gotículas d'água. Em qualquer lugar que eu repetir as mesmas condições, em qualquer laboratório, eu vou encontrar o mesmo resultado. Eu posso trabalhar com os fenômenos materiais desta forma. Eles têm o que os físicos e os cientistas vão chamar de reprodutibilidade automática. Eu posso reproduzir esse fenômeno todas as vezes que eu quiser. Eu posso ir para um laboratório e fazer com que esses fenômenos aconteçam. Agora, eu não posso fazer isso como inteligências que têm vontade livre. Então eu não posso dizer, agora vou receber uma mensagem dos Espíritos. Pode ser que ali estejam os médiuns e que a mensagem não aconteça. Eu não posso fazer com os fenômenos espíritas a mesma coisa que eu faço com os fenômenos materiais. Eles requerem condições especiais, porque se tratam de inteligências que têm livre-arbítrio e que não estão ao nosso capricho. Muitas vezes os espíritos, quando convocados a demonstrarem sua identidade numa comunicação espírita, eles se recusam. Olha, você pede que eles deem uma prova de identidade e eles se recusam a dar. Se tratam de inteligências com vontade livres, que não estão subordinadas aos nossos caprichos. Então, para estudar a ciência espírita, nós temos que ter condições especiais. E para encerrar, eu termino com esse texto de Kardec. Querer submetê-las, quer dizer, as investigações espíritas, aos processos comuns de investigação, é estabelecer analogias que não existem. Então, todas as tentativas dos físicos, dos biólogos, dos químicos, de tentar estudar os fenômenos espíritas do mesmo jeito que estudam a física e a química, será fadada ao fracasso. Não é a mesma metodologia, porque a natureza do objeto é diferente. A ciência, diz ele, propriamente dita, é, pois, como ciência, incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Não tem que se ocupar com isso, e qualquer que seja o seu julgamento, favorável ou não, nenhum peso poderá ter. Nós não temos que ter nenhuma preocupação com a opinião da ciência. Ela tem um objeto próprio de investigação. É claro que os cientistas, físicos, químicos, biólogos, estudarem a matéria e avançarem no sentido de encontrarem relações com o princípio inteligente, suas contribuições serão muito bem-vindas. Nós respeitamos a opinião da ciência no seu domínio de estudo, mas não é preocupação do espiritismo se cuidar disso. A ciência tem uma preocupação própria, cabe ao espiritismo investigar este mundo diferente, o mundo desses espíritos que tem inteligência e vontade própria. Então, o elemento de estudo espírita é bem diferente do elemento de estudo da ciência. E veja que Kardec tem a coragem de dizer isso, já na introdução, para que a gente se tranquilizasse e se preocupasse em investigar os fenômenos, segundo a orientação que ele vai apresentar em toda a obra, sem nos preocuparmos com aquilo que a ciência está fazendo. A ciência tem lá o seu domínio, tem lá o seu papel, a sua tarefa. Então, só nos resta agradecer a oportunidade de tratarmos desse tema aqui, deste segundo congresso, e desejar a todos nós que continuemos estudando o codificador. Nós temos muito o que aprender com ele. Um bom dia e muito obrigado.